Obrigado pela tua salvação maravilhosa, Jesus. Pai, eu declaro em nome de Jesus espírito de fé para crer em tudo aquilo que está escrito. E nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de incredulidade. Nós declaramos toda oposição batida e retirada em nome de Jesus. Que haja submissão à sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Diga, esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Eu preciso me submeter a ela. Amém? Sabe, irmãos, submissão à palavra de Deus não é você simplesmente lê-la em pé na igreja. Isso não é reverência à palavra de Deus. Reverência à palavra de Deus é quando ela estiver sendo pregada, é você dar ouvido ao que está sendo pregado. Amém? É por isso que quando essa palavra está sendo pregada, é muito importante que todos estejam concentrados naquilo que está sendo pregado. Então, diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: não converse comigo, porque a palavra vai ser pregada. Ela é tudo que nós temos. Ela me dá saúde para o meu corpo. Ela me dá uma vida em abundância. Ela me mostra quem é o meu Deus e me faz conhecido dele. Ela me mostra o caminho para a vida eterna. Diga, o diabo não pode roubar a palavra que vai ser pregada. Então não converse comigo. Amém? Irmãos, essa é a palavra de Deus. O diabo, Sara, ele não muda a estratégia. A palavra diz que o semeador saiu a semear e ele foi pelo caminho e caiu, uma semente caiu na beira do caminho, outra caiu no solo rochoso, outra caiu no meio dos espinhos e outra caiu numa boa terra. Aquela que caiu pelo caminho, logo vieram os pássaros e pegaram aquela palavra que caiu na beira do caminho. Esses pássaros representam o diabo. O diabo, ele quer roubar aquilo que está sendo semeado nessa noite. Não somente nessa noite, mas todas as vezes que a gente se submete a ler a palavra, a meditar na palavra, a se submeter da palavra, o diabo, ele quer roubar de nós aquilo que a gente leu, aquilo que a gente meditou, aquilo que chegou ao nosso coração. Nós não podemos permitir que o diabo roube de nós aquilo que de mais precioso que nós temos. Irmãos, preste atenção, olhe para as pessoas com mais constância na fé, com mais tempo de conversão, e vejam se a vida delas não é uma vida de submissão à palavra. Aquelas pessoas que como é que pode? Fulano já faz 50 anos que se converteu e permanece lá firme. É porque pode ter certeza que ela tem uma vida devocional. Aquela pessoa está constantemente meditando na palavra, está constantemente se submetendo à palavra, reconhecendo as escrituras. Então é por isso que aquela pessoa está de pé. Irmãos, ninguém fica de pé somente porque vem para os cultos. Mas fulano vinha para os cultos, todos os cultos estavam aqui, mas se desviou. Como é que pode? Essa palavra, além de ser o nosso alimento, ela que faz com que a gente tenha raiz. Mas Pedro vai pregar sobre isso? Não, vou pregar sobre outra coisa. Mas isso é muito importante, irmãos. Porque a gente começa a se acostumar com algumas coisas. E quando a gente se acostuma, esse é o problema. Você já viu alguém quando aprende a pilotar moto? Aí, quando começa a aprender, fica bem temeroso, devagarinho. Daqui a pouco ele começa a aprender a andar mais rápido, né? Aí daqui a pouco ele perde o medo, começa em alta velocidade. É aí que o bicho pega. Sabe, a gente precisa estar na defensiva no que diz respeito à vida com Deus. É estar cuidadoso.
cuidadoso. Amém? Não que a gente vai andar temeroso, mas cuidadoso. Porque o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Amém? Então a gente precisa entender e discernir aquilo que, não que está acontecendo no natural, mas no reino do Espírito, o que é que está acontecendo. Meu Deus, por que tanta oposição? Por que está acontecendo tanta coisa? É porque existe uma guerra, irmãos, no mundo espiritual, para que a gente não desenvolva. Amém, irmãos? Então a gente precisa reconhecer aquilo que está escrito, se submeter àquilo, se submeter à palavra de Deus. É por isso que é necessário ter reverência à palavra, reconhecendo a palavra, principalmente quando ela está sendo pregada. Amém? Para que o diabo não venha aí, roube de nós aquilo que está escrito, aquilo que pode edificar a nossa vida e pode gerar fruto. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir Mateus, capítulo 16. Mateus 16 e o versículo 13. Hoje o tema da mensagem é: quem eles dizem que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? Isso é como se Jesus estivesse perguntando, né? E ele pergunta, justamente nesse texto, ele pergunta: quem é que eles dizem que eu sou? E o que é que vocês dizem que eu sou? Amém? Aleluia. O versículo 13 diz o seguinte: todo mundo já encontrou? Eu vou esperar mais um pouquinho. Todo mundo achar. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Aleluia. Amém. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Jesus chega em determinado momento que ele está preocupado em relação àquilo que os fariseus, eu digo preocupado, mas ele não está preocupado com nada, mas eu digo em relação ao ensinamento dos seus discípulos. Mas ele estava lá e os fariseus estavam em guerra constante, porque ali Jesus estava numa batalha espiritual. Jesus ali, ele queria livrar, ele estava livrando aquelas pessoas de uma mentalidade religiosa e apresentando o reino de Deus, demonstrando com sinais, prodígios e maravilhas o reino de Deus, o governo de Deus sobre aquele povo. E Jesus, ele estava ali cumprindo a lei. Sabe, naquele momento Jesus diz assim: olha, fujam do fermento dos fariseus. Tenham cuidado com aquilo que eles estão ensinando. Porque aquilo que eles ensinam é somente algo para que vocês fiquem aprisionados naqueles ensinamentos. Aí chega um momento e ele diz assim: olha, o que é que eles estão dizendo por aí que eu sou? O que é que estão dizendo por aí que Jesus é? Se eu fizer essa pergunta para vocês, o que é que estão falando por aí sobre Jesus? Vocês gostam muito de ver a internet? Não, vocês não gostam não. Vocês que veem o TikTok, Instagram, enfim, YouTube, o que é que estão falando de Jesus por aí? O que é que estão falando dele? Já chegou até uns vídeos dizendo que ele vai voltar, né? Daqui a 5 anos, né? 10 anos. Deixa até a data. É a previsão.
Mas o que é que estão falando sobre Jesus? Aí depois chegou outro povo dizendo que o trio elétrico quebrou, não foi? O trio elétrico quebrou, aí disse, foi a mão de Deus. Misericórdia. Sabe, mas o que é que estão falando por aí sobre Jesus? Se pergunte. O que é que estão falando por aí? Naquele tempo, os fariseus diziam, isso é João Batista. Herodes disse, né? Isso é João Batista. Que ressuscitou dos mortos. Não, isso aí é Elias. Porque ele estava fazendo milagres, prodígios. É Jeremias. Ou um dos outros profetas. O que é que estão falando por aí sobre Jesus? Aquelas pessoas, elas não tinham a revelação de quem Jesus era. Veja, eles dominavam as escrituras. Eles dominavam, assim, eles tratavam a palavra de forma maestral, ensinando, mas eles não tinham a revelação de quem Jesus era. Será que não é João Batista? Será que não é Elias? Aí Jesus faz aquela pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Se alguém perguntar para você, quem Jesus é, o que é que você vai falar? O que é que você falaria, Tiago? Quem é Jesus? É uma força? É um poder? Quem é Jesus, Riverson? Quem é Jesus? Por que você vai tanto para a igreja? Também semana, se fosse a semana todinha para a igreja, desde sábado, semana todinha. Desde sexta-feira, que os meninos foram lá para o sítio. Desde sexta-feira, que tanto vocês foram buscar naquela igreja? A gente foi buscar Jesus. Você quem é Jesus? Sabe, irmãos, existe uma diferença, como o irmão Edmilson gosta de frisar, de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. E isso também está escrito. Existe uma diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Quem não serve a Deus não tem revelação. Mas aquele que serve tem a revelação de quem Ele é. Aquele que serve a Deus tem revelação. Aquele que serve a Deus não é levado para qualquer lado por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa que estão falando. Aquele que serve a Deus reconhece o senhorio de Cristo. E antes disso tem a revelação de quem Cristo é. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, até aquele momento ninguém sabia de nada. Cristo não tinha anunciado abertamente quem Ele era. Até depois quando Pedro fala, ele diz assim, olha, agora não fala para ninguém não. Porque eu vou continuar fazendo os milagres, mas eles não vão ter revelação de quem eu sou. Agora aqueles que estiverem perto de mim. Aqueles que estiverem perto. É por isso que as parábolas ele não revelava para aqueles que se achavam intelectuais, aqueles que se achavam poderosos, dono de tudo. As parábolas ele revelava para aqueles que estavam perto. A vocês eu revelo os mistérios do reino de Deus. Sabe, irmãos, esses mistérios que ainda estão ocultos, alguns mistérios que ainda estão ocultos, o Senhor Ele quer revelar a algumas pessoas essa noite. O Senhor Ele quer revelar os mistérios do coração dele. Agora, irmãos, quando Ele revelar os mistérios, vai deixar de ser mistério, vai ser revelação. Jesus Cristo, Ele é a pura revelação de quem Deus é. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora só entende a plenitude da divindade quem está perto dele. Para muitas pessoas, Jesus Cristo é só um profeta. Para muitas pessoas que estão por aí, pelo mundo vagando, até leram a palavra, mas não têm a revelação da palavra. Muitas pessoas por aí até saem pregando essa palavra, mas não têm a revelação de Cristo, de que Cristo é um profeta. Ei, Ele é muito mais do que um profeta.
Ele é o Filho do Deus invisível. Ele é o Filho do Deus invisível. Ele é a plenitude de Deus. O que é que você quer conhecer dele? O que é que você quer conhecer dele? Tem muita gente que anda, que vive uma vida cheia de carga, porque não tem a revelação de quem Cristo é. Até vai para a igreja, vai para a igreja, vai para as programações, mas vive cheio de carga, cheio de culpa. Onde o Senhor já tirou toda a culpa, Betânia. Estou dizendo que a Betânia não, viu, gente? O Senhor tirou toda a culpa, Charla. O castigo que me traz a paz está sobre ele. Estava sobre ele. Mas só tem como a gente usufruir disso se a gente entender. Se a gente tiver a revelação completa de quem Jesus Cristo é. Muitos estão por aí falando um monte de coisa sobre Jesus, mas não tem a revelação. Ele não está distante. Fulano parece que é doido. Tá rindo tanto por quê, Saunara? Saunara só vive rindo. Tá ali pregando, fica rindo. Daqui a pouco tá chorando. O crente ou tá rindo ou tá chorando. O povo diz, esses crentes é tudo doido. A gente tem que rir mais, irmãos. Ele tem um óleo de alegria. Sabe, irmãos, aquele que tem a revelação de Jesus anda rindo à toa. Como é que a gente conheceu Jesus e vive amargurado? Como é que pode? Eu conheci Jesus. E ele vai te colocar no inferno. Pá, pá. Certa vez Jesus Cristo estava indo para Jerusalém. Aí, antes de chegar em Jerusalém, ele aprove a ele passar por Samaria. Aí quando chegou lá em Samaria, ele disse assim, procura algum lugar aí para a gente ter uma pousada, para a gente ficar. Aí os samaritanos não quiseram receber Jesus. Problema do samaritano. Jesus, a salvação queria chegar em Samaria, e os samaritanos não quiseram, olha. Aí, Tiago e João, brabo, filho do trovão. Jesus, você quer que a gente mande descer fogo do céu para queimar todo mundo? Eu fui pregar em tal lugar, ninguém quis me receber, nem quiseram receber. Vou mandar descer fogo do céu. Aí Jesus disse, você não sabe de que espírito vocês são, não é? Eu não vim para destruir o mundo, eu vim para salvar. E já vi um monte de gente dizendo que quem botou fogo no trio de Ivete Sangalo foi Deus. Irmãos, você acha, de verdade, você acha que Deus está preocupado? Aquela mulher falou mal de mim. Quem é Ivete Sangalo, gente? Pelo amor de Deus. Quem é Ivete Sangalo? E quem é Baby? Quem é? Pelo amor de Deus. Deus ficou preocupado no trono, porque alguém falou mal dele. Disse que o apocalipse não ia acontecer. Mas, pode fazer o que fizer, meu irmão. O que a palavra diz vai se cumprir. Acabou-se. Porque não tem a revelação de quem Deus é. Agora, o seguinte. O Senhor usou até uma jumenta. Aí, certa vez Jesus estava indo para tal lugar. Para outro lugar. Aí chega um discípulo e diz, Jesus, estão expulsando ali demônio no teu nome.
Estão expulsando, como é que pode? Mas ele não anda com a gente não, mas está expulsando demônio em teu nome. Aí Jesus fez, ei, não se preocupa não. Aqueles que não é contra nós, é por nós. Não importa quem é o mensageiro, irmãos. A gente fica tão preocupado com tanta besteira, sabe? O que a gente precisa, irmã Lígia, é da revelação do Cristo. Do Cristo ressurreto. Assentado à destra de Deus. Aleluia. Essa é a revelação que a gente precisa, minha irmã. A revelação de quem Deus é. E a gente preocupado com tanta bobagem. E um monte de gente me perguntando, Pedro, o que é que tu acha? Eu não achei nada. Eu vou me preocupar com isso, eu vou pregar a palavra de Deus. Tá preocupado? Ô Pedro, o que é que tu acha? Oxe, minha gente, está acontecendo o evento aqui na igreja. Vou me preocupar com tem as coisas do evento para me preocupar, gente. Tem os órfãos e as viúvas para se preocupar. Por que eu vou me preocupar? Porque alguém está falando algo contra a palavra, onde a palavra ela é imutável. Independentemente do que alguém falar, a palavra vai acontecer e acabou-se. E aqueles que quiserem viver da revelação da palavra, vão experimentar dos poderes do mundo vindouro. Agora aqueles que não quiserem, a palavra diz aquele que está sujo se suje mais. Agora o limpo se limpe mais. Eu tenho que me preocupar é me limpar. Mas nós já fomos limpos pela palavra, amém? Mas a gente precisa continuar se limpando, irmãos. Eu tenho que me preocupar com o que aqui está, que tem na minha vida que ainda não agrada ao Senhor. Eu vou me preocupar em limpar aquele que não agrada ao Senhor. De me purificar. De pregar o evangelho para receber galardão. É ou não é, irmão Edmilson? Se preocupar em pregar a palavra. Viver a palavra. Manifestar a palavra. Provar dos poderes do mundo vindouro. Se alegrar na presença. Chapar na presença. Chapar, Pedro. Não se embriaguem com o vinho que causa dissolução. Mas deixai-vos encher pelo Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Ah, irmãos, quando a gente se enche do Espírito Santo, a gente tem a revelação clara de quem Ele é. A revelação de quem Ele é, irmãos, é a nossa garantia. A revelação de quem Ele é a nossa garantia. Quem foi que revelou para Pedro que Jesus era o Cristo? O Espírito de Deus revelou para ele. Agora ele não estava preocupado com outras coisas. Pedro era intenso em tudo que ele fazia. Intenso em tudo, doido. Fazia um monte de coisa errada também. Mas ele estava lá perto de Jesus. Ele tinha um desejo pelo Senhor, ele tinha um anseio pelo Senhor, ele tinha um anseio. Irmãos, aquele que tem anseio tem revelação. Aquele que tem desejo tem revelação. Pedro precisa disso tudo. Ah, irmãos. Não precisa disso tudo não. Precisa não? É porque você não teve a revelação que eu tive. Aleluia. Ah, irmãos, Ele quer se revelar para você. Ele quer se revelar para você. Ele quer se revelar para você. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Oh, irmãos, veja. Pedro, Tiago e João estavam andando com Jesus. Eles sempre andavam com Jesus. Os três. Aí Jesus disse... Geralmente Jesus saía para orar sozinho. Mas teve um dia... que Jesus disse, vamos comigo. Aí chamou Pedro, Tiago e João, saíram de madrugada. Foram para o monte. Chegando lá no monte, Jesus, ele se transfigurou. Pedro, Tiago e João. Se transfigurou. Revelou a glória. Revelou os poderes do mundo vindouro. Aí daqui a pouco aparece quem? Moisés e Elias, a lei e os profetas. Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas. Por que foi que eles tiveram essa revelação? Porque eles viram. Porque eles estavam com Jesus.
Irmãos, andar com Jesus não é simplesmente vir para a igreja, dar glória a Deus e aleluia, dar pulo, dar giro, dar grito, chorar, rir, não. É ter revelação. 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 A lei e os profetas se revelando para Pedro, Tiago e João. Como é que pode Pedro, inculto, analfabeto, como é que ele prega com tanta autoridade? Ah, irmão, ele teve revelação. Aí Jesus disse, olha, não conta para ninguém não. Não conta para ninguém não. Mas agora quando eu for, aí vocês contam. Aí Pedro escreveu. Nós tivemos, tá com outras palavras, né? Eu não lembro agora se é 1 Pedro ou se é 2 Pedro, mas ele diz o seguinte. Lá no Monte Santo, nós ouvimos as seguintes palavras. Estou parafraseando. Este é meu filho amado. A ele ouvi. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Agora sabe o que é interessante? Que antes disso, Pedro já tinha tido a revelação. Pedro já tinha tido a revelação. Foi só confirmado. Aos amigos o Senhor ele conta os segredos do coração dele. Aos amigos o Senhor ele conta os segredos do coração dele. Aos íntimos. Você sai por aí contando qualquer coisa para todo mundo? Ah, estou passando por tal coisa, eu vou espalhar, vou abrir uma live no Instagram e vou fazer um vídeo dizendo o que eu estou passando. Não, você vai contar para os íntimos. Um segredo que você precisa compartilhar com alguém, você compartilha com quem? Com os íntimos. Quem quer ser chamado amigo de Deus? Amigo de Deus. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 17 diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Qual foi a oração de Paulo? Para que lhes fosse dado espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento. Existe um conhecimento. Agora existe o pleno conhecimento. Existe um conhecimento, irmãos. Se você parar, você começar a ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia. Você vai ter um conhecimento. Agora, se você se deixar ser transformado pela palavra, vai existir o pleno conhecimento. Se você crer naquilo que está escrito, crer no que está escrito, sem precedentes, sem demora, sem nada, você vai ter revelação do pleno conhecimento. Da totalidade. Da totalidade. Sabe aquela pessoa que você admira, que você vê vídeo dele no YouTube, no Instagram, onde for? A mesma revelação, ou talvez coisas maiores ele vai revelar. Porque ele não faz acepção de pessoas. A mesma revelação que ele tinha para Pedro, para Tiago, para João, para Paulo, é a mesma revelação que ele tem para cada um de nós. Ele não vai fazer acepção, irmãos. Não é independente do seu grau de escolaridade, da sua idade. Ele quer ter uma revelação específica para cada um de nós. Revelação específica para cada um de nós. Aleluia. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês, o coração da gente tem olho. Para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. É por isso que ele disse para Ezequiel, eu transformarei o coração de pedra no coração de carne. E eu creio em nome de Jesus, coração de pedra nessa noite agora sendo quebrado. Coração de pedra sendo quebrado em nome de Jesus. Coração de pedra agora em nome de Jesus. Hey, aleluia.
Aleluia. Coração de pedra sendo quebrado agora. No nome de Jesus. E sendo transformado num coração de carne. E tendo os olhos, recebendo até olho no coração. Olhos iluminados, agora em nome de Jesus, declaro em nome de Jesus, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Aleluia! As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Corações de pedra sendo transformados em corações de carne. Para quê? Para que os corações sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Qual foi a esperança que Ele te chamou, irmãos? E aí, Mirelle? Qual foi a esperança que Ele te chamou? As riquezas da gloriosa herança. Olha. E a gente procurando dinheiro por aí. É bom também. Mas nada se compara, irmãos. A riqueza da herança dele. A riqueza da herança. Nós temos uma herança incorruptível, irmãos. A salvação é algo que não se corrompe, é algo que está disponível para nós. A incomparável grandeza do seu poder. Para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Força poderosa. Tem a força e tem a poderosa força, irmãos. Deus é poderoso? Deus é forte? Agora junta forte e poderoso. E a poderosa força. É algo muito forte, irmãos. Muito poderoso. Eu me lembro que no dia que eu tomei a decisão de aceitar Jesus, e o pastor Américo, foi ele que pregou no dia, foi ele que fez o apelo. Eu estava ali onde ele está. Eram aquelas bancas de madeira. Não tinha ninguém do meu lado esquerdo. Aí o pastor Américo disse: abraça a pessoa que está do seu lado. E eu abracei a pessoa que estava do meu lado, mas do outro lado não tinha ninguém, mas eu senti um abraço. Eu abri o olho. Isso não é para... Mas eu quero falar para você da realidade do reino de Deus. E eu tenho certeza que foi Jesus Cristo. Porque Ele não somente me tocou naquele dia, Ele continuou me tocando. E continua se revelando de forma progressiva, Ele vai se revelando. Porque ele não apareceu para Paulo? Apareceu para Paulo, sim ou não? Por que Ele não pode aparecer para a gente também? Hã? E eu recebi o toque do Senhor naquela noite. Aí o pastor fez o apelo. E eu fiquei me segurando. Mas eu lembrei daquele toque. E eu não sei como foi, eu sei que eu me levantei. Quando eu me levantei, eu vi a igreja rodopiar. É glória a Deus! Nossa! E Clara não parava de chorar. E o povo pulava. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo? A festa no céu e festa na terra. Porque um pecador reconheceu. Mas naquela noite, irmãos, eu conheci o meu Jesus. Ele continua se revelando, irmãos. Ele continua se revelando. Ele traz alegria, paz, gozo. Vamos ficar de pé. Pai, eu oro para
Corações abertos nesse momento. Corações abertos. Corações desejosos, Pai, para te conhecer, não como imaginamos, não como alguém falou, mas conforme a tua palavra. Eu declaro olhos dos corações iluminados. Eu declaro salvação, em nome de Jesus Cristo. Declaro alegria. Alegria. Aqueles que conhecem o Senhor Jesus, eles não vivem carrancudos, eles vivem alegres. Eles encontram prazer na presença, prazer na presença, prazer na presença. Eles não olham nem para a direita nem para a esquerda, mas eles seguem para o alvo, eles seguem para o alvo. Eles não se preocupam com as coisas da terra, eles estão com os olhos fitos no céu. Oh, aleluia. Te exaltamos. Te exaltamos.